Vídeo rápido sobre Copasa, com código de negociação CSMG3, na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que em todo o período retornou 800% aos sócios, contra um retorno de apenas 230% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$9.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Copasa que acabou de divulgar o seu relatório financeiro trimestral, um bom resultado junto a isso, anunciou mais dividendos 2023 e 2024. Vamos calcular o preço teto, análise fundamentalista e comentar sobre o recorde de pagamentos da companhia e a minha estratégia para o setor de utilities de saneamento. Copasa que fechou a sexta-feira com uma alta de mais de 2% e nessa semana de divulgação de resultados a companhia subiu 5% na B3, justificado por mais um excelente resultado da companhia, um lucro líquido que cresceu incríveis 32% em apenas um ano, um avanço de 27% na linha de receita e um EBITDA superior a R$700 milhões, uma alta de mais de 34%, essa sim a melhor linha do balanço da empresa. Na primeira avaliação que a gente teve, o BTG traçou comentários sobre um resultado sólido e sobre números acima das expectativas do mercado. A companhia ainda anunciou quase 200 milhões a mais em forma de proventos. Nós temos proventos relativos ao primeiro trimestre desse ano, de 2024, e nós temos proventos relativos ao último tri de 2023. E esses relativos a 2023 só finalizam e corroboram com aquela minha tese sobre as empresas de saneamento, sobre a Sanepar e sobre a Copasa, que elas estavam baratas, que elas iriam distribuir muito capital. E nós falamos de um yield altíssimo da Copasa, um recorde de distribuição da companhia. Dividendos esses que desde o final do ano passado, e tamanha foi a distribuição que no segundo vídeo eu trouxe que inclusive nós tivemos manifestações de trabalhadores contra essa distribuição da companhia. RI da empresa, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. Os números da empresa eu sempre trago aqueles que são mais relevantes para o investidor e para você que acompanha o canal. Vou tratar disso antes do preço-alvo, porém eu queria só fazer o comentário e reforçar aquilo que eu sempre digo. A empresa, quando ela traz bons números, na página inicial, ou nesse caso na segunda página, ela já coloca estampada o resultado de lucro dela. E aqui numa análise rápida, num fluxo de fácil entendimento, vocês vão perceber como a companhia praticamente zerou seu resultado em todas as linhas. Apenas um comentário que a gente vai ter na parte de custos. A receita da companhia cresceu em todas as linhas, água, esgoto e resíduos, uma alta expressiva de quase 30%. Na parte de custos, alguns pontos de atenção, porque mesmo que uma receita crescendo muito acima dessa linha, são custos que de maneira anual cresceram muito mais do que qualquer indexador. Então talvez seja perfeccionismo, sim, porém o ideal seria um crescimento de custos muito nesse sentido. Não administráveis, a mesma situação. E aí no momento que a gente vem para o operacional da companhia, a gente tem uma demonstração da força da empresa, do porquê eu sou sócio dela, do porquê eu venho comentando sobre ela desde o ano passado. Comentário interessante antes dos números é que eu sempre faço elogios para empresas que fazem o comparativo e trazem no balanço comparações trianuais. Fica muito mais fácil para o investidor enxergar que ela cresce há 3 anos. Tanto no lucro quanto no EBITDA quanto em margens, nós temos um crescimento de margens altíssimo de 34%, muito maior do que de 22% quando comparado a 21, só que é possível ver uma linha de crescimento nos últimos 3 anos, ou seja, isso não é um não recorrente, isso não é um ponto fora da curva. A gente enxerga uma crescente nos últimos 3 anos e isso estabelece uma constância. É muito interessante a empresa trazer assim e fica de muito mais fácil entendimento para o investidor, até mesmo iniciante, estar analisando uma empresa nesse sentido, que a gente enxerga o crescimento de custos e despesas que eu trouxe, porém na linha de receita, assim como em margem, assim como EBITDA, a receita também cresceu
cresceu nos últimos 3 anos de maneira consecutiva. Lucro líquido, em azul escuro, a mesma situação. 3 anos de crescimento de EBITDA, 3 anos de crescimento de lucro líquido. Capex da empresa, a gente também viu um crescimento em tudo que diz respeito de despesa para investimentos. Acompanhando a linha de receitas, ele de 21 para 24, ele praticamente dobra, porém ponto interessante é que a gente tem uma estabilização nos anos seguintes. Dívida da companhia muito controlada, uma relação e um ratio de dívida líquida versus EBITDA em queda de 1,7 para 1,6 para 1,5 em 2023, só que aqui o comentário daqueles que eu sempre faço. Esse ratio vem caindo por conta da melhora operacional da companhia. O EBITDA vem crescendo e a gente teve um resultado muito forte nesse trimestre. Esse ratio não vem caindo por uma diminuição da dívida bruta ou da dívida líquida. Ambas, elas vêm crescendo constantemente nos últimos 3 anos. Então, o melhor dos cenários aqui seria a empresa fazer um trabalho, além desse ótimo operacional, fazer um trabalho financeiro para nos próximos anos diminuir essa dívida bruta, diminuir essa dívida líquida, que com a manutenção desse resultado operacional, essa relação dívida líquida versus EBITDA viria para baixo de 1 tranquilamente. A relação de dívida é tranquila, os indexadores são tranquilos e a nota da dívida da companhia é muito boa. Quanto à remuneração, é uma companhia que possui um yield altíssimo e recorde, porém que flutua de 25% a 50% apenas do lucro líquido. Esse é o melhor dos mundos para uma companhia continuar crescendo, como é o caso dela, continuar distribuindo dividendos, como é o caso dela, e não distribuir todo o seu caixa para tocar novos projetos e manter uma dívida a níveis saudáveis. Isso é tese de Philip Fisher, esse é o melhor cenário para o investidor. No que diz respeito a concessões, as 10 principais concessões da companhia, que correspondem a 50% de toda a receita da Copasa, todas elas têm vencimentos muito longos. A gente fala de vencimentos que atingem o ano de 2073. O vencimento mais próximo de uma grande concessão da Copasa é para o ano de 2032. Mesmo assim, a gente ainda fala daqui a 8 anos. É um cenário muito tranquilo quando a gente compara empresas de utilities, não só saneamento. Se a gente pegar com a Taesa e outras, nós temos vencimentos muito curtos, nós temos dívidas altas, nós temos receita em queda e nós temos payouts altíssimos. Elas estão muito melhor posicionadas do que outras empresas de utilities. Situação hídrica está muito tranquila, muito confortável, uma ligeira queda, porém ainda acima de 80%. E tudo isso se traduziu em quê? Crescimento em todas as linhas, até mesmo em despesas. Nós tivemos 26% na linha de receita, quase 12% na linha de custos, o que não é tão interessante. O EBITDA crescendo 34% e o lucro líquido crescendo 32% no quarto trimestre de 2023. Copasa, aqui coberta por 9 casas ou 9 analistas, tem 7 recomendações para neutra, 2 recomendações de compra e nenhuma recomendação de venda. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch, pegamos a DRE da companhia, maior histórico possível. Nós vamos voltar a falar da DRE no gerenciamento de risco. Na análise fundamentalista, nós só vamos olhar 2 pontos, vamos calcular preço-teto, que é muito interessante para esse vídeo, para fundamentar o quanto ela distribuiu, calcular o preço justo e aí sim o gerenciamento de risco. A gente fala de uma empresa que cresce em receita ano após ano e nunca deu prejuízo aos sócios. Preço-teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Um comentário rápido. No primeiro vídeo que eu trouxe de alerta da companhia, ela custava algo em torno de R$ 14, 15 reais. Hoje ela está acima de R$ 21 reais. Por isso esse yield atual de 9%, ele parece baixo quando comparado aos quase 15% do ano passado, porque mesmo com esse crescimento de distribuição, que é recorde da empresa, ela se valorizou muito. Então, quando a cotação valoriza, o yield atual cai. Por isso eu sempre falo para não levar em consideração o yield atual e sim o histórico. E
quanto a esse valor de R$ 2,89, ele não é o valor real. Por quê? Porque ele leva em conta o 0,24 como se fosse o último dividendo a ser distribuído pela companhia. Só que no RI da empresa, nós temos os dois anúncios referentes ao primeiro TRI de 2024, só que na mesma RCA dessa semana, nós também temos 0,41 em forma de dividendos ainda a serem pagos. E todos esses proventos, nós falamos de mais 3, e isso talvez justifique a indignação de muitos empregados da companhia. Nós temos 3 anúncios em apenas um comunicado. Quando a gente soma esse 0,41 aos 2,89 que ela já distribuiu, lembrando que dividendos são livres de imposto, apenas no caso de JCP incidem 15% de IR, mais 2,893, a gente tem uma distribuição total em 2023 de R$ 3,30. Quando a gente divide pela cotação atual, que é de R$ 21, nós temos um dividend yield atual de quase 16%, 15,7% de dividend yield. Quando a gente pega os mesmos R$ 3,30 e divide por R$ 15, que foi meu primeiro vídeo trazendo sobre a oportunidade da empresa, a gente chega a um yield on cost de mais de 22%. Essa é a importância do período de acumulação, essa é a importância de se expor a boas empresas, mesmo quando o mercado ainda não as reconhece. Nós não temos nada hoje a mercado de renda fixa, a operação alavancada, que remunere o investidor com 22% ao ano. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham. Preço justo e preço teto são teses totalmente diferentes, com finalidades diferentes. Pegamos 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 3,40, multiplicamos novamente pelo Business Valor Per Share, que é o VPA, 20,70. Comentário rápido, esse LPA e VPA, eles ainda não estão atualizados. Com resultado muito maior do quarto TRI, nós teremos um preço justo. Melhor ainda, extraímos a raiz quadrada e teremos um preço justo de R$ 40 para a companhia. Portanto, falamos da Copasa, CSMG3, uma empresa do setor de utilities, uma empresa de saneamento, e ela obtém nota 3, é considerada uma boa empresa. Sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. Sempre lembrando os pilares do Value Investing: excelentes empresas a preços atrativos com uma excelente gestão. Ela peca no último, ela é uma empresa estatal com risco de federalização. Nunca se esqueçam que ela está no mesmo movimento que a CEMIG está de federalização. E o risco inerente à CEMIG, o risco que puniu as cotações da CEMIG, é o mesmo risco dela. Por que ela não sofreu tanto como a CEMIG? Porque o operacional dela está tão bom quanto, só que ela está remunerando mais do que a CEMIG, o que por si só já é algo difícil. A CEMIG, historicamente, é uma das melhores pagadoras de proventos da Bolsa de Valores. Além da gestão, esses números de proventos, eles são recentes. Quando a gente pega o histórico de remuneração, que ele parece ser de 8%, e o histórico de remuneração é a única coisa que interessa para o investidor, ela é extremamente contaminada por um pico máximo de 60%. Quando a gente exclui esse pagamento de 60%, o yield histórico dela é muito baixinho. Ele flutua de 2, 4, 6 quando paga muito, 1, 0,50, 3,40, 2,79. Esses movimentos são muito recentes. Quando a gente pega para avaliar ela está no mesmo risco de federalização da CEMIG, ela tem uma gestão estatal, porém uma coisa que ela compartilha e muito com a Sanepar é a DRE. Sanepar na linha de baixo, Copasa na parte de cima. Eu sempre deixei claro toda a minha admiração pela Sanepar, ela tem a melhor DRE de toda a Bolsa de Valores brasileira, porém a Copasa ela não fica muito atrás. É um crescimento constante ano após ano na linha de receita e na linha de lucro. Em que isso se traduz? É uma empresa muito constante, muito previsível, muito perene. No setor de utilities, uma empresa que trabalha com água, é uma empresa que está aqui há muitas décadas e provavelmente com federalização ou sem federalização estará aqui pelos próximos anos. Elogios não faltam
Mas ainda assim, eu sempre gosto de trazer alertas, principalmente para quem não é sócio, principalmente para quem é iniciante, para que tomem cuidado com o dinheiro de vocês. É um excelente negócio, é uma excelente pagadora de proventos no histórico recente, mas o risco-retorno dela, para uma empresa que há pouco tempo atrás custava 12, 13, 14 reais, agora custa acima de 20 reais, o risco-retorno ele já não é tão mais favorável. É impeditivo para se tornar sócio? Não. Só que o ponto de atenção aqui é, sejam muito cientes da sua estratégia. Uma entrada muito agressiva talvez não seja tão favorável, talvez um DCA seja mais interessante, aportes menores, mais constantes, ao mesmo tempo cresce em caixa para se aproveitar de momentos como esse, de quando ela custava 15 reais, momento esse em que eu comecei a falar da companhia, porque há meses atrás, nas mínimas, de lá para cá, a gente já tem uma alta de 112%, o que não muda o fato de ser uma empresa que estava fora do radar, uma empresa que é operacional e a remuneração estão tão bem que nem mesmo uma possível federalização foram capazes de penalizar a empresa na Bolsa de Valores. Portanto, falamos hoje da Copasa, recorde de proventos da companhia, um yield anual de 16%, um yield on cost muito acima de 20% para quem já era sócio da companhia, para quem já seguiu os vídeos aqui do canal, e uma empresa que junto com o Sanepar faz parte da minha estratégia de acumulação no setor de utilities, mas falando de saneamento. É um setor muito deixado de lado pelo mercado, só que eu tenho uma visão futura muito boa, nós estamos apenas engatinhando quando a gente fala de utilities e saneamento. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios, se não são sócios da companhia. Não se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas as 7 chaves. O Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.